Romanos capítulo 6, o versículo 4 diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Deus é um Deus da novidade, é um Deus do novo começo, é um Deus da nova vida. Nós lemos no final do versículo 4, assim andemos nós também em novidade de vida. Se alguma coisa é nova, ela é diferente, ela muda do que era antes, há uma mudança. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nosso Deus é um Deus da novidade. Isaías 1:18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Note, se tornarão. Era uma coisa, se tornou outra. Era escarlata, se tornou como a neve. Era vermelho como o carmesim, se tornou como a branca lã. Essa nova vida que nós temos em Cristo, ela traz uma série de coisas melhores. Coisas novas, sim, mas coisas melhores. Nem tudo que é novo é necessariamente bom. Mas Deus é o Deus da novidade, mas é uma novidade boa. E essa nova vida, então, nos dá acesso. No dicionário, melhor é definido como sendo algo que é superior ao que lhe é comparado. Eu quero hoje falar sobre o tema o Deus do melhor. O Deus do melhor. Olhem comigo para Hebreus capítulo 1. E o versículo 1, nós vamos ver algumas dessas coisas que são novas, mas que são melhores. Deus é o Deus do melhor e Ele nos traz uma melhor revelação. Uma melhor revelação. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então note aqui que Deus começa falando que Deus falou antigamente, ou seja, antes, o velho, muitas vezes e de muitas maneiras, formas diferentes. Então antes Deus falava de muitas maneiras. Como? Menciona uma, ele fala muitas maneiras, ele fala uma pelos profetas. Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas os profetas não são muitas maneiras. Quais eram as outras maneiras que Deus falava? Pelos profetas é uma mencionado, mas antigamente Deus também falava através de sonhos. Deus a falava também através de aparições. Ele aparecia para as pessoas em sonhos, ou ele aparecia para as pessoas fisicamente, ele se manifestava fisicamente, como fez com Moisés, por exemplo, e com sinais. Podemos lembrar de Gideão, que colocou a questão do chumaço do algodão, e falou, se for sua vontade que a alva caia sobre tudo menos o algodão, depois, cai no algodão e não mais nada. Então, ou seja, Deus estava usando os sinais. Então sempre Deus falou de várias maneiras, antigamente. Sonhos, aparições, profetas. Rapidamente sobre sonhos. Pastor, Deus pode falar com alguém através de sonhos hoje? Poder pode. Deus faz o que Ele quiser, Ele é soberano. Agora é o seguinte, o sonho tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho como que isso funciona.
Então, se você teve um sonho, eu tive um sonho e Deus mandou assaltar um banco. Não é de Deus. Agora, se Deus falou, pastor, tive um sonho, Deus mandou eu dar R$1.000 para a igreja. Aí é de Deus, aí é de Deus. Por quê? Porque dar R$1.000 para a igreja não fere nada da palavra de Deus. Tá? Então, se você vier para mim com esse sonho, eu vou dar interpretação. Tá? Eu vou pegar o ofertório, pronto, tá aqui, ó. Vamos concretizar esse sonho. Eu estou brincando, mas o sonho, Deus pode falar a alguém através do sonho, mas o sonho precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Antigamente não era o caso, porque eles não tinham a palavra de Deus para comparar o sonho. Por isso que Deus usava sonhos. Mas uma vez que nós temos a palavra. Mas enfim, voltando para o texto aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, sonhos, aparições, anjos, etc, etc, etc. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, antigamente ele falava de várias maneiras, hoje ele fala conosco através do Filho. Do Filho. Que filho é esse que a gente vê no versículo 1? Esse filho é o mesmo filho de João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, como que Deus fala a nós nesses últimos dias? E nós estamos vivendo nos últimos dias. Agora entenda, quem escreveu o livro de Hebreus, eu creio que foi Paulo, não vou brigar com ninguém se criar ao contrário, mas não é explícito, mas eu acredito que seja implícito, mas enfim. Naquela época, eles já estavam dizendo, estamos nos últimos dias. Imagine hoje. Se eles estavam nos últimos dias, 2000 e tantos anos atrás, quanto mais hoje, estamos mais ainda nos últimos dias. Então, nos últimos dias, hoje, Deus nos fala através do verbo. Ele fala pelo verbo, ele fala pelo Emanuel, de Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Deus vai falar a nós nesses últimos dias através do verbo, através do Emanuel, através daquilo que é fiel e verdadeiro. Pastor, quem é fiel e verdadeiro? Apocalipse, capítulo 19, quero que você olhe comigo. Apocalipse, versículo 19, nós vamos ver quem é esse fiel e verdadeiro, porque ele é quem se refere Hebreus 1 e versículo 1. Versículo 11 de Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro. Continuando. E julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste ungida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O nome deste fiel e verdadeiro é a palavra de Deus. Esse fiel e verdadeiro é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fiel e verdadeiro. Jesus Cristo, o fiel e verdadeiro, é aquele pelo qual Deus fala a nós nesses últimos dias. Não através de profetas e sonhos e aparições, mas através do fiel e verdadeiro, através da palavra de Deus. Um dos nomes, um dos títulos de Cristo é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus que Deus fala nesses últimos dias. Por isso que eu disse, pastor, Deus pode falar conosco através de sonho? Pode, conquanto que o sonho esteja em harmonia, em sintonia com a palavra de Deus. Mas se o sonho estiver indo contra a palavra de Deus, ou seja, o sonho não é superior à palavra de Deus. Não, a palavra de Deus é superior. Então como é que eu sei que o sonho é de Deus? Bom, você está alinhado com isso, então é de Deus. E se você teve um sonho, ou se você leu, não tem diferença nenhuma. Conquanto que esteja alinhado com a palavra de Deus. Porque tem muita gente, existem pessoas que começam a ensinar doutrina, tomar decisões, dar conselho, baseado em sonhos que tiveram, dizendo que é de Deus. Como é que eu sei que o sonho é de Deus? Bate com a palavra, bate com o fiel e verdadeiro.
Deus fala conosco pelo Verbo, pelo Emmanuel, pelo fiel e verdadeiro e pelo que é perfeito. Pelo que é perfeito. 1 Coríntios 13, abra comigo. 1 Coríntios 13, versículo 8. Lembrando a todos que 1 Coríntios 13 é conhecido como o capítulo do amor, que fala sobre amor. E o versículo 8 diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias, veja só, Deus falava antigamente através dos profetas, hoje fala-nos através do Filho. Aqui fala, havendo profecias serão aniquiladas. Pastor, o que é aniquilado? Encerradas, acabadas, terminadas. Aí continua, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Que línguas é essa, pastor? É o dom de línguas, que era o quê? Que basicamente era uma forma que Deus usava quando não havia toda a palavra de Deus ainda na terra, que ele usava para dar aquela palavra de Deus que ainda estava no céu para a igreja primitiva, e aquilo era autenticado através do dom de língua, que sempre era, eu vou sair um pouquinho aqui do tema de hoje, mas em 1 Coríntios, inclusive, ele explica que tem que ser feito um de cada vez, no máximo 2 ou 3 pessoas, mas um de cada vez, homens, não mulheres, e com intérpretes. Quando isso acontecia, então o dom de língua era genuíno. Não é mais, porque o dom de língua é um sinal para o judeu. Deus encerrou o seu trato com o povo judeu até o arrebatamento, quando a igreja vai ser retirada, que Deus vai mais uma vez colocar Israel de volta no cenário da obra dele. Mas eu estou fugindo do tema de hoje. Mas enfim, note, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Aí continua, havendo conhecimento desaparecerá. Pastor, quando que vai aniquilar, cessar e desaparecer? Profecia, línguas e conhecimento, segundo o versículo seguinte, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que em parte? Porque não está completo. Se não está completo, está em parte. Então ele fala, em parte a gente profetiza, em parte a gente conhece, mas profecias serão aniquiladas, as línguas cessarão, conhecimento vai desaparecer. Versículo 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que era em parte? Profecia era em parte, línguas era em parte. Mas quando vier o que é perfeito? O que é perfeito, pastor, aqui? Está falando de Cristo? Não. Por que não? É uma questão gramática. Gramaticamente, quando fala o que é perfeito, é o gênero neutro. Não pode ser aplicado a uma pessoa. E até em português. Muito bem traduzido isso daqui. Por quê? Porque não está dizendo quando vier quem é perfeito. Quando vier o que é perfeito. E quando vier o que é perfeito. Hoje nós temos o que é perfeito. Nós temos de Gênesis a Apocalipse. Quando o livro de Hebreus foi escrito e quando Paulo escreveu 1 Coríntios, tinha de Gênesis até Zacarias. O Novo Testamento não existia. O Novo Testamento estava sendo vivido e escrito. Não estava compilado e junto. Não estava. Por isso que tinha línguas, por isso que tinha profecia, por isso que tinha ciência. Conhecimento. Tudo isso era para justamente completar o que estava em parte. Então, nos últimos dias em que estamos vivendo, Deus nos fala através do Filho, Ele nos fala através do Verbo, Ele nos fala através do Emmanuel, Ele nos fala através do que é fiel e verdadeiro, Ele nos fala pelo que é perfeito. A palavra de Deus é perfeita, ela é completa, ela não está em parte, ela está completa. Por isso que não precisamos de revelação extra. Por isso que se alguém vier dizendo, eu tive uma nova revelação, mas isso é contrário à Bíblia. Não, isso é adicionando à Bíblia. O mundo está cheio de seita assim. Testemunho de Jeová
adiciona. Os mormons adicionam. Islã adiciona. A Igreja Católica Romana adiciona. Adicionam. Precisa adicionar? Não, nós já temos o que é perfeito. Por isso que nós batemos tanto nessa tecla. Sola Escritura, apenas a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é completa. Deus nos deu uma melhor revelação, uma perfeita revelação. Não devemos deixar nada de fora e nem devemos acrescentar nada. Porque Deus é o Deus do melhor e Deus nos deu uma melhor revelação. Além da melhor revelação, Deus nos dá uma melhor esperança. Olhe comigo para Hebreus, ainda em Hebreus, estava em Hebreus 1, vamos para Hebreus 7. Deus nos dá uma melhor revelação, Deus nos dá uma melhor esperança. Versículo 18 de Hebreus 7. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. Você viu aqui? Nós temos o quê? Melhor esperança. A antiga esperança. Antigamente a esperança era a lei de Moisés, a lei dos judeus. Essa era a antiga esperança. O problema, como nós lemos no versículo 19, é que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Ou seja, a lei não resolveu nada. A lei não salva ninguém. A lei nunca salvou ninguém. A lei não foi dada para salvar ninguém. Mas essa era a esperança antigamente, era a lei, uma lei que coisa alguma aperfeiçoou. Uma lei que não resolveu nada, uma lei imperfeita. Então nós temos uma melhor esperança. E a gente lê aqui em Gálatas 3, versículo 23, o fato que a lei não veio para salvar ou aperfeiçoar ninguém. Gálatas 3, 23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então veja bem, a lei, ela nos guardava e nos encerrava para a fé que havia de se manifestar. Então a lei não veio para salvar, ela veio para nos preparar para a esperança. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor. A lei nos serviu de tutor. O que é o tutor? Tutor é um professor. Tutor é um mestre. É um instrutor, um ensinador. Um pedagógico, digamos assim. Então, a lei nos servia de instrutor para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu para nos conduzir a Cristo. Por isso que lemos no versículo anterior que estávamos guardados e encerrados na lei, aguardando a nova e melhor esperança. Versículo 20, final do 22. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé, não pela lei, pela fé. Versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Quem é o tutor? A lei. Então quando você vê pessoas querendo guardar a lei, tem que fazer isso, não fazer aquilo, não estamos mais debaixo de tutor, não estamos mais debaixo da lei, nós estamos numa melhor esperança, porque Deus é o Deus do melhor, e Ele nos dá uma melhor revelação e uma melhor esperança. A antiga esperança, fé em Cristo, a graça de Deus traz uma melhor esperança, não a lei. A lei antiga, a esperança antiga, era para nos levar a Cristo. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei não veio salvar, a lei veio condenar, a lei veio apontar, a lei veio nos mostrar o quanto nós precisamos de Cristo e da graça de Deus. Romanos 7:7. Que diremos, pois? Pois é a lei pecado? De modo nenhum.
mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Então a lei nos traz o conhecimento do pecado e, consequentemente, a condenação. A lei veio condenar para nos conduzir a Cristo, nos conduzir à fé em Cristo. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado superabundou a graça. Então a lei veio trazer condenação, conhecimento do pecado, e onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. A graça de Deus sempre vai ser maior do que o pecado. E por isso que somos salvos. Porque a graça de Deus sempre superabundou aquilo que a lei condena. Mas a lei não veio salvar ninguém. Por isso que a salvação não vem das obras. Aqui nós lemos agora há pouco, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Não é pelas obras, não é pelo que você faz ou deixa de fazer. Mas é fé em Jesus Cristo. Deus nos traz uma melhor revelação completa. Deus nos traz uma melhor esperança. Uma esperança de fé e de graça que superabunda qualquer pecado. Além de uma melhor revelação, uma melhor esperança, nós temos uma melhor promessa. Hebreus 8. Estamos em Hebreus 7, vamos para Hebreus 8. Olha no versículo 6. Nós vamos ver esta melhor promessa. Versículo 6 de Hebreus 8. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente. O que é excelente? Melhor. Continuando. Quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmado em melhores promessas. Deus é o Deus do melhor. Ele nos traz melhores promessas, e essas promessas melhores são baseadas em uma aliança melhor. A antiga promessa, a antiga aliança era essencialmente terrena, territorial e temporal. Qual era a aliança e a promessa de antigamente? Qual era a promessa e a aliança dos judeus? A promessa que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Que promessa? A sua descendência vai ser como as estrelas do céu e a areia na praia. Vocês vão ter todo esse... Está vendo aqui? Até você ver, tudo vai ser seu. A aliança e a promessa antiga era baseada em algo terrestre, físico, temporal, aqui na terra. Era a ver com um povo, com uma nação, com um reino, com um território, com uma terra prometida. Mas era tudo aonde? Aqui. Era tudo aqui. A nova promessa é muito melhor, porque ela não é terrena, territorial e temporal, ela é celestial, ela é eterna e ela é espiritual. Vamos ver o que a Bíblia fala, Hebreus 8, versículo 1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Me diga uma coisa, os judeus tinham os levitas, eram sacerdotes. Onde estavam os sacerdotes da antiga aliança e da antiga promessa? Na terra. Aqui está falando que nós temos o sacerdote assentado nos céus. O nosso sacerdote... Os sacerdotes dos judeus estavam na terra. Estavam no templo, no tabernáculo, eram da família de Levi, eles faziam as coisas na terra. A nossa promessa, a nossa aliança é com o sacerdote que está sentado nos céus. Vamos ler. Não é terrestre, não é terreno, não é temporal, é eterno, é celestial, é divino. O nosso sacerdote no céu é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Hebreus 8, 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Então esse sacerdote que é Cristo, ele nem tão pouco está na terra. Por que não está na terra? Porque ele está no céu.
Então, a nossa aliança, a nossa promessa é melhor, é mais excelente, é superior porque ela é no céu, ela é divina, ela é espiritual. Versículo 5 de Hebreus 8, os quais servem de exemplo e sombras das coisas celestiais. Então veja bem, a antiga aliança, as antigas promessas serviam como sombra e exemplo. O que é uma sombra? A sombra é justamente aquilo que a gente enxerga o formato. Se temos uma luz aqui, então nós vamos ver a sombra. Não é uma coisa clara, não é uma coisa substancial, uma coisa de verdade. Não é bem uma reflexão, mas você entende que uma sombra é uma imagem daquilo que está atrás da luz. Então, a antiga aliança, a antiga promessa dos sacerdotes, da terra, do tabernáculo, tudo aquilo eram sombras, exemplos, figuras do celestial. Então, a nossa aliança e promessa hoje é superior, é melhor. Hebreus 12, e versículo 22, mostra isso. Versículo 22 de Hebreus 12. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus e juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor que a de Abel. Qual era o sangue de Abel? Como é que a aliança forjada lá atrás com Adão e Eva e seus filhos, através com o sacrifício de sangue? O sacrifício de sangue. Por isso que Moisés foi instruiu o povo a ter o sacrifício de sangue. Porque era uma sombra, era uma figura, era um exemplo. Mas aqui nós lemos que ele é melhor do que o de Abel. É superior. No versículo 22, mas chegaste ao Monte Sião. Aqui está comparando com o Monte Sião terrestre. Quando Moisés foi. Mas aqui ele fala, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. A cidade do Deus vivo está no Monte Sião aqui na terra? Não. Aqui está falando da cidade de Deus vivo celestial. E aí completa, a Jerusalém celestial, só para esclarecer, a Jerusalém celestial, o que tem lá? Os muitos milhares de anjos. Anjos são o quê? São seres celestiais. 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. Ó, essa igreja aqui que eu acabei de ler, essa é a única igreja com I maiúsculo. A igreja. Muita gente fala de a igreja invisível. Gente, a igreja invisível não existe, porque é invisível. Eu vou lhe dar um carro invisível, tá bom? Eu vou lhe dar um saco de dinheiro invisível, tá bom? Não. Não existe igreja invisível, existem igrejas locais. E um dia haverá a igreja, artigo definido, igreja com I maiúsculo, que vai ser essa aqui, ó. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu. Quem são aqueles inscritos no céu? Os salvos, que compõem as igrejas locais de hoje. Um dia estarão no céu, reunidos em um só lugar, em um só tempo, que é justamente que é uma igreja. Hoje aqui nós temos a igreja, porque os integrantes desta igreja estão juntos nesse local, nesse momento. Agora que é a igreja. 2 horas atrás não era igreja, era só um local. Daqui a 2 horas, isso aqui não é igreja, é só um local. Você e eu, hoje, agora, aqui somos igreja, mas quando você for para casa e eu vou para casa, nós não somos mais igreja. Nós somos crentes, nós somos justos, nós somos salvos, mas nós não somos igreja. A igreja é quando está todo mundo junto, convocado, no mesmo local, na mesma hora. Aí é igreja. Aqui agora somos igreja. Daqui a 2 horas nós não somos mais igreja. Somos crentes, mas não é mais igreja. Estamos dispersos. Não há nada de errado com isso.
Mas aqui está falando quando todos os crentes de todos os tempos estão no mesmo momento reunidos à mesma hora, aí então seremos a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, a Deus, a juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quem são os justos aperfeiçoados? Nós. Só que nós não somos aperfeiçoados. Por quê? Ainda estamos com essa natureza carnal aqui. Por melhor crente que você seja, você não está aperfeiçoado. Porém, quando você for arrebatado, o nosso corpo será o quê? Transformado. Nosso corpo será o quê? Glorificado. Aí nós seremos aperfeiçoados em corpo, espírito e alma. Aperfeiçoados. Então, nessa igreja universal aqui, vai estar os crentes aperfeiçoados. Tá? Essa igreja não existe ainda, vai existir, mas enfim. Então Deus nos traz uma melhor revelação, Deus nos traz uma melhor esperança, Deus nos traz melhores promessas. Não promessas baseadas nesta terra, mas promessas baseadas no celestial, promessas eternas, promessas divinas. E por último, esta noite, Deus nos traz um melhor sacrifício. Ainda em Hebreus, vá para o capítulo 9, versículo 22. O versículo 22 fala assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu... Veja bem, eu acabei de falar sobre isso. As figuras das coisas que estão no céu. Então, existem coisas na terra, na antiga aliança, que eram figuras, exemplos, a sombra das coisas que estão no céu. Continuando. Das figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios melhores do que estes. Que sacrifícios melhores? Você sabe que o judeu tinha todo aquele ritual em que eram sacrificados animais, o sangue era aspergido, os corpos eram queimados, e a gordura era queimada, e havia uma série de rituais que envolviam sacrifícios, animais que eram mortos, imolados, holocaustos. Esses sacrifícios eram apenas a figura do quê? Do celestial. Figura de que sacrifício? Cristo, o Cordeiro de Deus. O judeu, quando fazia esses rituais de sacrifícios e uma série de rituais, ele estava fazendo aquilo como uma figura, uma sombra, um exemplo, colocando a fé naquilo que viria. O que viria? O Cordeiro Celestial que desceu do céu, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Foi o Filho de Deus que desceu para a terra para ser o Cordeiro de Deus, como João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desceu do céu. Então, aqui na terra eram figuras e sombras e exemplos daquele Cordeiro Celestial que viria. Então, era um sacrifício melhor. Tão melhor que hoje não é necessário mais a gente estar matando e aspergindo, queimando e imolando e holocausteando animais. Porque aquilo era uma figura. Eram sacrifícios, mas hoje nós temos um sacrifício melhor. O da cruz, o do sangue de Cristo. As antigas promessas eram um exemplo e sombra, assim como os antigos sacrifícios. Hebreus 10, versículo 4 diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É impossível que o sangue dos touros e dos animais tire o pecado. Então, pastor, por que raios eles faziam? Por que raios matavam bode e touro, isso e aquilo? Eram figuras. Era uma sombra. Hoje nós podemos olhar para trás, para o Cordeiro de Deus que morreu numa cruz. Nós podemos olhar para trás pela fé e ver o que aconteceu. E as pessoas antes de Cristo iam olhar para trás para onde? Eles olhavam para frente.
E eles usavam sacrifícios como figuras, como sombras, sacrifícios inferiores, ineficazes, mas era só uma sombra. Diga uma coisa, você quer uma casa ou só a sombra da casa? Você quer o carro ou a sombra do carro? A sombra não é, a sombra é apenas uma imagem. Então esses sacrifícios eram sacrifícios que serviam apenas de sombra. Mas Deus, o Deus do melhor, nos dá um sacrifício melhor. Um sacrifício melhor. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O sacrifício melhor é o próprio sangue de Cristo, que foi derramado uma vez por todas. Então não precisa mais ter sacrifício, não precisa mais ter obras, agora é pela fé, é pela graça, pelo sacrifício perfeito e melhor que Deus traz. Então o nosso Deus é o Deus do melhor, é o Deus da melhor revelação completa, é o Deus da melhor esperança celestial, é o Deus de uma melhor promessa e o Deus de um melhor sacrifício. E para terminar, só quero perguntar, por que o nosso Deus do melhor, que nos traz tantas coisas melhores, por que Ele não recebe o nosso melhor? Por que nós damos as sobras? Se der tempo, se der vontade, se eu concordar, se eu entender. Deus nos deu a melhor revelação, melhores promessas, melhor esperança, melhor sacrifício, para que nós pudéssemos dar a Ele de volta o nosso melhor. Você não precisa entender, você não precisa querer, você não precisa estar com vontade, nós não precisamos disso. E quando nós fazemos isso, nós vamos entender, nós vamos querer fazer. Que Deus nos dá tudo do melhor. E se a gente der o melhor para Ele, então nós vamos entender, nós vamos querer e nós vamos conseguir. Que Deus é o Deus do melhor e devemos nós dar o nosso melhor para o Deus do melhor.